Bom dia, a palavra foi meu para o teu coração. De hoje se encontra o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, verso de número... Eu vou ler do 36 ao seguir até o 40, até o 43, que diz assim a palavra do Senhor. E em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa e seus discípulos lhe pediram: por favor, explica-nos a história do joio no campo. E agora Jesus vai explicar a história do joio e do trigo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e o que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Essa é a tradução NVT, nova versão transformadora, mas em algumas versões vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. E nós, graças a Deus, nós temos ouvido, e nós vamos ver Jesus sempre repreendendo aqueles que tinham apenas atitudes e que apenas mostravam ser algo que não eram. E aqui Jesus está deixando bem claro essa explicação da parábola do joio e do trigo. Que chegará um momento em que o joio vai ser tirado do meio do trigo, e como eu acabei de dizer, o joio é o que o inimigo planta no meio do povo de Deus, o trigo é o povo de Deus, e o agricultor é o Senhor, é Jesus que irá vir, e os seus anjos, como ele diz aqui, que ele, o Filho do Homem, enviará seus anjos, e eles removerão do meio do reino tudo que produz pecado. E nós vemos hoje quão difícil é você saber o que é de Deus ou não, por tanta coisa que se tem e que se é pregado hoje, mas nós vemos que as pregações estão totalmente contrárias àquilo que a Bíblia diz. Não querem pregar o reino, mas não se prega mais o reino de Deus, como a oração do Pai Nosso, a qual Jesus nos ensinou: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não, mas agora eu quero o reino de Deus, mas eu quero que a minha vontade seja feita aqui na terra. E no céu também, assim imaginamos e assim imaginam, porque muitos querem mover os céus achando que Deus tem o dever de fazer por eles, e Deus tem o dever, a obrigação de se manifestar. Mas o que eu queria trazer hoje é essa explicação sobre o perigo de nós sermos aquilo que não somos, queremos demonstrar aquilo que não somos, e aqui está bem explícito que o joio, aquilo que não é, está no meio do povo de Deus, querendo parecer com o povo de Deus, vai ser arrancado e vai ser queimado. A hipocrisia, assim se dizendo, os hipócritas que querem demonstrar aquilo que não são, querendo impor o jugo nas pessoas, querendo passar para as pessoas aquilo que não são, e colocando julgos e fardos pesados sobre as pessoas. E a Bíblia, quando vai falar de hipocrisia, que no grego significa ator, aquele que finge, aquele que engana, aquele que apenas atua para tentar convencer as pessoas de uma coisa que ele não é. Mas assim como vai chegar o dia desse joio ser tirado do meio, nós temos que ter o discernimento, pedir discernimento para Deus de quem realmente é, o que realmente é, o que realmente não é. Mas o mais interessante de tudo isso é que, ainda que você não tenha o discernimento, nada fica em oculto, uma hora aparece. Eu estava conversando esses dias, um tempo atrás, uns 2 meses atrás, com o irmão, e ele estava me falando
de um pneu que ele comprou pro carro dele, e era um pneu recalchutado, como se, deve ser assim mesmo que se fala, um pneu reformado, e ele colocou esse pneu no carro dele. E de repente, não estava usando já há algum tempo, e em determinado momento esse pneu estourou e ele quase sofreu um acidente. O que eu aprendo com isso? O que eu tirei de lição com isso? Não adianta, era um pneu novo, parecia novo, se você colocasse do lado de um novo era idêntico ao novo, mas com o tempo ele foi demonstrando quem realmente ele era. E o mais, quase leva a pessoa que estava usando a algo mais sério, a sofrer um acidente mais sério, trazendo para mim, para sua vida. Quando nós queremos ser aquilo que não somos, como esse pneu, que era um pneu usado, que estava reformado, numa hora que você estiver nessa trajetória, nesse caminho que nós estamos seguindo, uma hora vai dar ruim, uma hora vai aparecer, e o pior de tudo é que esse pneu ruim, além de causar acidente e prejudicar a própria pessoa, muitas vezes pode prejudicar o outro. Pega a visão. Aqueles que estão aparentemente transformados, mas não estão, levam muitas pessoas com eles, porque eles querem demonstrar aquilo que não são, estão como esse pneu apenas reformado, mas uma hora a capa vai sair e ele vai ser danificado, vai voltar ao seu estado original. Mas o pior de tudo, que até que aconteça isso, ele pode levar muitas pessoas com ele. Então pega a visão, pega essa palavra para o seu coração hoje, leva para sua vida, que nada fique em oculto, nada fique em oculto. Existem pessoas que vão ser hipócritas, vão agir como atores, vão encenar bem, mas no final eles vão ser tirados, como a própria palavra nos diz. Pecado, eles removerão, os anjos removerão todo do reino, tudo que produz pecado, todos que praticam o mal. Ou seja, aqueles que estão infiltrados no meio, com aparência de servos de Deus, mas não tem nada de Deus. Você vê nas suas atitudes dias após dias, enganam, mentem, passam as pessoas para trás, prejudicam o seu próximo. Esses serão arrancados do meio. Então pega a visão, pega a palavra para o teu coração nesse dia. Que Deus te abençoe.